a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento da redação. Oi, gente, bem-vindos ao meu canal, esse canal que te ensina tudo sobre redação. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento da redação, como ele deve ser construído, o que podemos colocar nele e dar algumas dicas de como você pode construir um bom desenvolvimento para sua redação, atingindo assim a nota máxima do Enem. Há alguns vídeos atrás eu ensinei vocês a como fazer a introdução e a tese da redação. Inclusive tem até um vídeo onde eu faço a introdução em tempo real. E se você ainda não assistiu esses vídeos, eu vou deixar linkado aqui nos cards e na descrição do vídeo, para quando você terminar de assistir este vídeo aqui, você vá lá e assista, e aí você complementa os seus estudos. Eu tenho certeza que esses vídeos vão te ajudar muito e tirar todas as suas dúvidas que você ainda tenha sobre como escrever uma boa redação para o Enem. Eu não quero aqui pressionar ninguém, mas o Enem está chegando, o tempo está passando muito rápido. Então, quanto mais a gente estudar, mais a gente vai estar preparado para quando chegar a época do Enem. Bem, mas no vídeo de hoje é sobre o desenvolvimento da redação. O desenvolvimento vem logo depois da introdução e logo depois que a gente coloca a nossa tese. Quando você coloca a sua tese, coloca a sua opinião, você tem que defendê-la. E para isso você tem que usar de argumentos para defendê-la, para comprovar que realmente aquilo que você está falando é pertinente e é válido e convencer o seu leitor de que você está certo na sua opinião. Mas como a gente faz isso? Na construção da estrutura da redação do Enem, nós temos 2 parágrafos destinados ao desenvolvimento. Mas precisa exatamente ser 2? Não, não é uma obrigação, não é uma regra. Mas 2 parágrafos é um número bom, porque dá pra gente defender os nossos argumentos. Então, 2 parágrafos é o essencial para desenvolver um bom texto e poder usar ali as 30 linhas destinadas à redação. Bem, mas o que deve conter no desenvolvimento? Vocês viram no vídeo sobre a introdução que ao final da tese, depois que a gente coloca a tese, a gente coloca ali 2 porquês, 2 motivos pelos quais a gente acredita que aquela nossa opinião é correta. E são exatamente esses 2 argumentos que nós vamos falar no desenvolvimento. Cada argumento, um parágrafo. E o que podemos usar nesse desenvolvimento para construirmos a nossa argumentação? Daí a gente pode usar muitas coisas. A gente pode usar pesquisas, livros, séries, filmes, artigos, estatísticas, citações de grandes autores, mas lembre-se que toda essa informação deve estar pertinente ao nosso tema. Porque se você usar uma informação que não tem nada a ver com o que você está falando, com o que você está defendendo na sua tese, a sua redação vai tangenciar ou fugir do tema e você pode ser penalizado por isso. Então lembre-se que toda informação que você coloca na sua redação tem que estar pertinente ao tema. Tem que prestar bastante atenção nisso, porque esse é um erro que eu vejo muito nos meus alunos, nas redações que eu corrijo. É essa fuga ao tema, é esse tangenciamento ao tema quando vai colocar algum tipo de informação. Então eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que o tema seja sobre os maus tratos aos idosos. E você colocou lá na sua tese que os maus tratos aos idosos vêm aumentando com o tempo. E um dos motivos pelos quais está aumentando seja negligência em parte da família. Este é um dos argumentos que você vai defender no desenvolvimento. Então, você vai pegar este argumento e lá no seu desenvolvimento, ele vai ser a sua base. É a partir daí que você vai estar buscando informações que vai complementar essa sua ideia principal, de que está aumentando o número de maus tratos aos idosos por negligência da família. Daí você pode procurar alguma notícia, ou você pode sim falar só com suas palavras com base nos seus conhecimentos adquiridos ao longo do tempo. E isso é uma coisa que eu preciso falar com vocês. Um bom desenvolvimento só se faz se você estiver atualizado. E para estarmos atualizados é preciso que a gente leia todos os dias.
Um aluno que está preparando para o Enem, ele precisa estar se atualizando sempre. Então, todos os dias, vocês precisam ler notícias, ler jornais, ler blogs, estar sempre por dentro de tudo o que acontece. Por quê? Porque é a partir dessas notícias, dessa leitura, que você vai poder desenvolver bem os seus argumentos. Eu nunca vou cansar de repetir que para ser um bom estudante de redação, e não só da redação, para todas as matérias do Enem, porque o Enem ele é contextualizado, você precisa sim ter o hábito de ler todos os dias. Porque pensa assim, se você está bem atualizado sobre todos os assuntos sociais, a probabilidade de cair um assunto totalmente desconhecido na redação para você será muito pequena. E a possibilidade de você ter lido alguma notícia, alguma pesquisa ou visto algum estudioso, alguém importante falando sobre aquele tema é muito grande. Então, estar atualizado ajuda muito a desenvolver a sua redação e, em especial, a parte de argumentação, que é onde a gente mais coloca informações. Então, não perca tempo, leia todos os dias, se informe, saiba sobre todos os assuntos que estão acontecendo no Brasil, no mundo. Não tenha preguiça de ler, porque isso só vai te trazer benefícios para a sua redação e para a prova em si. Mas, ao escrever um desenvolvimento, a gente também precisa tomar alguns cuidados, porque a gente pode pecar tanto na falta de informações e o nosso desenvolvimento ficar raso, como também a gente pode pecar no excesso de informações e o nosso desenvolvimento ficar confuso. Esse equilíbrio a gente só tem com o tempo. Muitas vezes eu pego redações em que a argumentação está bem pouco desenvolvida, então o parágrafo acaba ficando muito pequeno e o desenvolvimento fica superficial, não fica aprofundado. E isso mostra que o aluno não tem conhecimento, ou se tem conhecimento, ele não sabe como conciliá-lo na redação. Mas também já corrigi muitas redações em que o aluno colocou tanta informação que acaba que o desenvolvimento ficou confuso e não sobrou nem espaço para ele colocar as suas próprias palavras. Porque é mais importante do que colocar muitas informações é a gente também saber argumentar com as nossas próprias palavras sobre determinado assunto. Mas para ficar bem claro sobre tudo isso que eu falei sobre desenvolvimento, eu trouxe aqui o exemplo de um desenvolvimento de uma redação nota 1000 do ano passado, de 2020, em que o tema foram as doenças mentais, ou o estigma associado às doenças mentais. Vamos ler? E aí, depois da leitura, eu vou fazer algumas observações com vocês para a gente ver o porquê desse desenvolvimento ter atingido a nota máxima. Primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceito contra portadores de doenças psiquiátricas. Esta é a ideia principal do desenvolvimento. Tudo que for colocado depois disso aí tem que partir dessa ideia. Então, tudo tem que estar relacionado a essa ideia principal desse argumento. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. E aqui a gente viu que o autor da redação trouxe um fato, que aconteceu com esse pintor, trouxe um fato da história para exemplificar e para dar respaldo ao seu argumento principal. Então, esse é o que eu falei para vocês, de trazer essas informações, como citações, livros, séries, entre outras que eu já citei anteriormente. Seguindo com a leitura. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Vocês viram que nessa parte ele já contextualizou a informação que ele colocou sobre o Van Gogh com o que anda ocorrendo na atualidade. E colocou até o motivo pelo qual isso vai ocorrendo, que é sobre a questão da ignorância. Quando ele diz que não são propagadas informações corretas sobre o assunto e uma parcela da população ainda fica ignorante
em relação a este assunto. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Dessa forma, a ignorância contribui para a estigmação desses indivíduos e prejudica o coletivo. Aqui ele fez um fechamento para o parágrafo. Vocês viram que ele retomou a ideia principal do parágrafo, que é a ignorância, e ainda retomou a ideia principal do texto, que são os estigmas aos doentes mentais. Vocês viram como este desenvolvimento foi bem construído? Foi construído em cima de uma ideia, que é a questão da ignorância. Ele usou informações para isso, né? Que foi a questão de Van Gogh. Relacionou com o problema da ignorância e ao final ainda relacionou a ignorância com o problema geral, que é o estigma causado pelas doenças mentais. Gente, é muito importante a gente estar pegando essas redações que foram nota 1000 para a gente estar estudando, analisando e vendo bem como foram construídas cada parte dessa redação, para a gente estar construindo as nossas redações e melhorando dia após dia. Vocês viram que não é tão difícil fazer um desenvolvimento. O que a gente precisa sempre é estar informados, atualizados. Para isso a gente precisa de uma leitura diária e para a gente ter uma leitura diária a gente precisa ter disciplina, porque uma coisa depende da outra. Se você tem disciplina para ler todos os dias, e se você treina toda semana, você acaba aos poucos evoluindo e melhorando na sua redação. É esse o processo de estudo de uma redação. E se você ainda entende a estrutura da redação, usando como exemplo as redações que tiveram nota máxima, eu tenho certeza que você daqui a um tempo vai estar construindo ótimos textos, redações nota 700, 800, 900 e, por que não, nota 1000. Eu acredito muito nisso porque eu vejo isso de perto com os alunos que eu corrijo redações toda semana. A evolução deles é notória, é muito grande de uma semana para outra, e eu sempre bato na tecla de que a leitura é a melhor amiga para você que está estudando redação. O que eu queria passar para vocês sobre o desenvolvimento é isso. Nos próximos vídeos a gente vai estar fazendo um desenvolvimento na prática, continuando aquela redação que eu comecei no outro vídeo, em que eu fiz apenas a introdução. Então eu vou estar mostrando para vocês como faria o desenvolvimento daquela redação. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para você não ficar de fora de nenhum vídeo, porque toda semana tem conteúdo muito valioso para você. Então é isso, fiquem com Deus, até a quinta-feira que vem, onde eu vou trazer mais assuntos relevantes sobre redação. Então, tchau, tchau!